E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação do intervalo. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena da reunião. Yvonne falou, ela não está enganada. Talvez o rei feiticeiro tenha percebido nossa vigilância, e usado ilusões, para nos confundir. Yvonne avançou essa possibilidade, enquanto esticava seus braços, secos e ramificados. As pessoas ao redor murmuraram, mas, Raymond quebrou essa possibilidade. Raymond falou, a escritura negra conhece muitos monstros. Embora seja verdade que ela pode não ter a imagem completa das coisas, ela, astróloga das 1000 ligas, estava encarregada de fornecer suporte de inteligência para sua equipe. Não há como ela ter se enganado. Além disso, verificamos avistamentos de Dead Knights e Soul Eaters na capital do Reino Feiticeiro, a antiga cidade de Irrantel. Isso foi respondido por vários suspiros derrotados. Tudo o que podiam fazer era reconhecer, em vozes cheias de cansaço, e depois, continuaram a discutir o assunto. Alguém falou, o que deveríamos fazer? Qual é o melhor curso de ação para nós, como os protetores da humanidade? O que podemos fazer com cerca de 500 monstros, cada um dos quais pode destruir uma nação por si mesmos? Outro falou, então, as forças deles equivalem a 500 países pequenos. Isso é insano, certo? Quão mal poderia esse país perturbar o equilíbrio entre as nações? Alguém respondeu, a questão é, o que o rei feiticeiro pretende fazer com esse tipo de poder militar? Se ele pretende que eles defendam seu território, não será um problema a curto prazo. Mais um falou, como poderia ser? Isso é muito apenas para defesa. Além disso, o rei feiticeiro não é um undead. Eles não odeiam os vivos. Tenho certeza de que ele usará seu poder para atacar os países vizinhos. Um deles falou, não importa como o rei feiticeiro pretende usar sua força militar. O que importa é, o que podemos fazer sobre isso? Foi uma opinião válida, e a direção da reunião começou a mudar. Alguém falou, então, a escritura negra pode lidar com isso. Essa é a coisa mais importante. Eles seriam o as final da teocracia Slane, uma unidade de forças especiais, composta de heróis. Poder-se-ia pensar neles como aventureiros da classe Adamantaito, mas havia uma diferença crítica entre os dois, o de seus equipamentos. Quando os deuses vieram a este mundo, eles haviam deixado equipamentos dignos de uma divindade para trás, mas os aventureiros precisariam ir em missões épicas, daquelas vistas em sagas heroicas, tudo apenas para obter uma única peça dessa panóplia. Em contraste, cada membro da escritura negra possuía vários artigos de tal panóplia. Se nem mesmo eles conseguissem lidar com uma ameaça como essa, então, eles ainda poderiam conduzir um grande ritual para conjurar o anjo mais poderoso para lidar com o problema. Certamente, o mais exaltado dos anjos seria capaz de triunfar sobre os Dead Knights e Soul Eaters. No entanto, o grande número de inimigos os deixava muito desconfortáveis. Todos os olhos foram para Raymond. Ele riu. Algumas pessoas sorriram em resposta ao riso dele, mas aqueles sorrisos congelaram em seus rostos quando ouviram o que ele disse em seguida. Raymond falou, é impossível. Eu digo isso como antigo terceiro assento da escritura negra. Qualquer um que espere que enfrentemos 500 deles, deve ser um louco absoluto. Já seria ruim o suficiente, mesmo se estivessem presentes apenas em números iguais a nós. Não, se não fosse por isso, porque a astróloga das 1000 ligas se trancara em desespero. Contudo, a natureza do sorriso dele mudou. Raymond falou, é diferente para os Gotkins. Oh! Foi o som de alegria. Raymond falou, os dois devem ser capazes de lidar com um exército de Dead Knights e Soul Eaters. Claro, apenas no caso, ainda precisamos dar a eles o melhor backup possível. Alguém falou, então, vai ficar bem com aqueles dois. Outro falou, bem, isso é um alívio. Em meio a esse júbilo, apenas Ginedine bufou. Sentindo o ar pesado, de fadiga ao redor dele, todos se aquietaram. Ginedine falou, você não está nos contando tudo, está? Raymond falou, Ginedine, onde você quer chegar? Ginedine falou, a lei não proíbe falsos testemunhos e obscurecer a verdade neste lugar, mas nós somos colegas, servindo sob a mesma bandeira, e mentir é uma ofensa grave. Se você concordar com isso, deixe-me perguntar mais uma vez. O que você está escondendo? Dominic falou, Ginedine. Como assim? Por que você está dizendo isso? Ginedine falou, Dominic, eu tenho uma pergunta. Por que a astróloga das 1000 ligas se trancou?
Sabendo que ninguém poderia responder a essa pergunta, ele continuou a falar. Ela fez isso por desespero. Ou talvez, ela deva ter sofrido algum tipo de choque. É verdade que um exército de mortos é assustador. No entanto, ela é membro da Escritura Negra. Você realmente acha que ela iria se esconder só por causa disso? É porque ela viu algo que até mesmo os Gotkins não conseguiriam vencer. Este relatório não está completo, não é? Todos olharam para Raymond e Ginedine. Ginedine falou: onde você quer chegar, escondendo isso? Eu confio em você. Eu sei que você não é o tipo de homem que usaria as escrituras para seu próprio benefício. Mas por que você não está revelando isso? Raymond falou: percebeu bem. Como esperado de você, Ginedine. Eu simplesmente queria explorar as possibilidades. Só então, eu diria. Só agonizando sobre esse problema simplesmente me daria uma úlcera. Então, eu ficaria feliz em compartilhar com todos os senhores aqui. Raymond olhou para a audiência aqui presente. Raymond falou: o quanto você sabe da batalha entre o reino e o império? Não, entre o reino e o reino feiticeiro. A pessoa que respondeu em seu nome foi o Pontífice Maximus. Ouvi dizer que o rei feiticeiro usou uma poderosa magia. Como resultado, o exército real enfraqueceu e foi derrotado. Por causa disso, eles obedeceram aos pedidos feitos antes da batalha e cederam Irrantel ao reino feiticeiro para a fundação de uma nação. Isso é tudo, Raymond falou. E o número de mortes? O Pontífice Maximus simplesmente balançou a cabeça para Raymond. Eu não sei. Essa notícia ainda não chegou até mim. Deveria ser o mesmo para o resto de vocês, certo? Alguém falou: sim, sacerdotes e comerciantes não vão mais para Irrantel agora que se tornou o coração do reino feiticeiro com o rei Undead. Então, tudo que ouvimos são rumores de proveniência desconhecida. Outro falou: então, precisamos das escrituras. Esse tipo de coisa é mais adequado para as escrituras da água pura do que a escritura da flor do vento, certo? Mais um falou: sim, e é por isso que somente o comandante das 6 escrituras, você sabe quem, conhece a verdade. Tudo que aprendemos é o que pouco vazou. Pontífice Maximus falou: entendo. Então, mostre a versão completa e integral do que a astróloga das 1000 ligas viu durante essa batalha. Depois de ler o resto do relatório, a sala se encheu do silêncio do desespero. Sentindo que isso não poderia continuar, Yvonne levantou uma questão. Yvonne falou: entendo. Você estava com medo de que nossos corações parassem se víssemos isso de antemão, certo? Raymond falou: na verdade não. Seus corações são fortes o suficiente para germinar cabelos. Eu estava simplesmente com medo de que, se eu abrisse com isso, nenhum de vocês acreditaria. Yvonne assentiu, incapaz de refutar. Yvonne falou: é verdade que teríamos duvidado disso se tivéssemos visto isso primeiro. Nós não teríamos acreditado em tudo. Mas depois de entender a realidade do exército do rei feiticeiro, não temos escolha a não ser acreditar. Alguém falou: ainda assim, eu não quero acreditar nisso. Com apenas uma magia, ele matou mais da metade do exército real. Durante esta batalha, o reino mobilizou 260 mil homens. Metade disso seria, pelo menos 130 mil pessoas, certo? Eu ouvi que o exército real foi derrotado, mas isso. Outro falou: só ela viu, certo? Não é incomum que o número de mortos e a contagem de baixas sejam exagerados. Um deles falou: mesmo assim, a descrição de exterminar uma ala inteira do exército real com uma magia significa mais de 80 mil mortes. E ainda há os monstros horríveis conjurados através desses sacrifícios. Alguém falou: eu não posso negar o que ela viu mais. Isso é magia dos deuses. O 11º nível da magia, eu acredito, deve ser isso. Outro falou: o advento dos deuses. Mais um falou: o que está escrito aqui é semelhante à descrição desse deus. É possível que ele tenha descido dos céus mais uma vez. Outro falou: impossível. As tradições orais afirmam que o deus da morte, Sushana-sama, foi morto pelos execráveis 8 reis da ganância. Isso deve ser outra coisa. E se Sushana-sama tivesse realmente descido mais uma vez, aquela pessoa certamente teria nos dito: afinal, essa pessoa é a primeira seguidora de Sushana-sama. Alguém falou: então, finalmente chegou. Mais um falou: provavelmente sim. Depois de 200 anos. Outro falou: deve estar correto, a julgar pelas tradições orais. Pode aparecer em algum lugar do continente. Um deles falou:
O poder nacional aumentou tão lentamente porque essas pilhas de lixo estragaram tanto o plano. Outro falou: aqueles idiotas no reino. Todos tinham olhares de ódio em seus olhos quando ouviram essas palavras. O reino era o país mais geograficamente seguro de todos. Por causa disso, a teocracia islâmica os ajudou, na esperança de que o reino se tornaria a nação que salvaria a humanidade. Criando grandes quantidades de seres humanos, em terras seguras e férteis, muitos indivíduos talentosos também apareceriam, que poderiam ser criados como heróis, que poderiam resistir a invasões não humanas. No entanto, paz e prosperidade fizeram com que eles caíssem em degeneração, e o reino apodreceu por dentro. O que foi mais preocupante foi como eles produziram narcóticos e os exportaram para o outro país promissor, o império. Assim, a teocracia havia mudado seu plano. Seu plano de apoio era permitir que o império devorasse o reino, e então, educasse os talentosos indivíduos dentro do império. A razão pela qual a teocracia não conquistou o reino foi porque eles se tornariam vizinhos do Conselho Estadual, o que poderia levar a um perigoso movimento interno para destruir o Conselho Estadual. O princípio básico da teocracia era que a humanidade foi escolhida pelos deuses, e todas as outras raças tinham que ser exterminadas. Assim, eles inculcaram uma atitude nas pessoas, de que eles estavam cercados por inimigos, e que eles não tinham escolha, a não ser trabalhar juntos. Essa foi a única maneira pela qual eles poderiam concentrar seu poder nacional e se tornar um país forte. No entanto, se eles se tornassem vizinhos do Conselho Estadual, havia uma chance de que sua filosofia pudesse levá-los a uma direção perigosa. Todos aqui entendiam que só podiam planejar o futuro da teocracia islâmica, conhecendo a força de seu país, dos países vizinhos, e que deveria tomar cuidado. No entanto, o povo comum iria gritar por guerra com o Conselho Estadual, a fim de destruir os inimigos da humanidade. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.